A gravação foi iniciada. Bom dia. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é dia 11 de outubro de 2023. Temos 3 processos na pauta de hoje. O processo que já foi realizada a sustentação oral na sessão passada, da SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas, de relatoria do Dr. Adolfo Bergamini, é o primeiro processo. Doutor Adolfo, por favor. Fabiana, você podia, por gentileza, abrir o processo para eu já fazer o lançamento do voto? Sim, aberto. Já fiz o lançamento do voto, então só para rememorar, o fiscal ele abriu um procedimento de levantamento fiscal pelo artigo 509 para apurar o valor real tributável. Isso porque teria havido uma manipulação de preços das operações que remeteram mercadoria da Zona Franca de Manaus pela Recofarma até a SPAL em São Paulo. E essa manipulação de preços teria o efeito de reduzir a carga tributária da SPAL em São Paulo. Bom, depois de ler bastante o processo e ouvir a sustentação oral do advogado na sessão da semana passada, eu concluo que realmente houve essa manipulação. De fato, ela era recorrente, basicamente se inflava o valor da operação informado em nota fiscal, portanto, o ICMS destacado na nota fiscal era maior que o devido, e depois havia acertos financeiros e contábeis que reduziam o valor a pagar da SPAL para a Recofarma por valor menor. O que eu digo no voto é que isso não teria problema nenhum se não fosse recorrente e as pessoas já não soubessem do efeito fiscal advindo. E isso foi até confirmado em sustentação oral, quando eu indaguei sobre a recorrência dessa prática e se as partes já sabiam qual seria o valor final a ser pago efetivamente pelo preço e não o que está em nota fiscal. Então, com base nisso, me parece que houve sim uma prática abusiva. Isso é muito parecido com o que o setor farmacêutico pratica
se chama Operação Malha Turbo. Do setor farmacêutico, a gente tem o CMST, então as fábricas de medicamentos, os laboratórios de medicamentos, tendem a fazer a operação por valor maior do que o de mercado. Isso tem o efeito de majorar o ICMS da operação própria do fabricante, que por sua vez reduz o CMS-ST. Só que o valor pago pelas redes de farmácias não é o valor informado na nota fiscal, é um valor menor, porque recorrentemente são concedidos descontos condicionais ou descontos financeiros após a emissão da nota fiscal. Isso faz com que o preço pago pelo medicamento seja menor do que aquele informado em documento fiscal, e o efeito fiscal disso seria reduzir o CMS-ST. Essa prática foi averiguada pelo Fisco no contexto da segunda fase da Operação Monte Cristo, que apurou fraude de ICMS em São Paulo. Então, me parece que essa prática já é conhecida do Fisco Paulista, já é conhecida dos contribuintes, e é o que foi feito aqui. Então, nesse ponto, eu concordo com a fiscalização de que realmente houve uma fraude fiscal. Mas, se esse é o procedimento, me parece que há um outro problema aqui, que é a acusação fiscal que foi feita. Se a prática, a vida entre a Recofarma e a SPAL tende à majoração do ICMS destacado em nota fiscal da origem da Zona Franca Manaus para São Paulo, então, na verdade, o que a gente está falando é de crédito devido de ICMS. O ICMS calculado é maior, que gerou um crédito maior, portanto, seria crédito indevido. Então, a acusação fiscal correta não seria de falta de pagamento de imposto por levantamento fiscal, mas sim crédito indevido, porque o crédito não retrata o real valor da operação. Então, apesar de haver, na minha visão, uma evidente constatação de fraude, eu acho que a acusação fiscal correta seria de crédito indevido. E isso geraria outros efeitos fiscais, como, por exemplo, as multas seriam diferentes. Salvo engano, a multa do levantamento fiscal é de 80% do valor do imposto não pago, e o crédito indevido nesses termos, porque pelo fato de não ter previsões em alíneas anteriores, lá do inciso 2, do 507, seria uma multa de 100%. Mas, enfim, no resumo, me parece que há uma evidente fraude, isso é inquestionável, mas também parece tão evidente quanto essa fraude é o fato de que a acusação fiscal está errada. Por essa razão, eu conheço do ordinário e dou provimento para cancelar a acusação fiscal, única e exclusivamente pelo fato de a acusação estar equivocada, a meu ver. Esse é o voto. Obrigada, doutor Bergamini. Como eu já havia adiantado para a Câmara, eu pedi vista desse processo para analisar essa questão da possibilidade da acusação, da capitulação pelo levantamento fiscal, e abro para os demais da Câmara, se mais alguém quer pedir vista. Doutora Mara? Fabiano, deixa eu só complementar aqui o voto que eu dei. As partes pedem nulidade por aspectos formais, eu nego. Ele fala que tem presunção, não tem presunção nenhuma. O que há foi um trabalho criterioso que o fiscal fez para achar o valor unitário da mercadoria, sem que houvesse uma contaminação das operações havidas com essa proposta. Ele pegou o preço de exportação, que é um preço livre de tributos e livre de qualquer tipo de influência, e fez as apurações. E fala que tem algum erro formal, então o alface também. Então, eu faço as duas unidades. Decadência, ele pede o artigo 150, parágrafo 4º. Eu aplico o artigo 173, porque se a gente está falando de levantamento fiscal, a súmula 15 aqui nossa do TIT fala que em levantamento fiscal é 173. Então, só com esses complementos eu voto nesse sentido. Ok, obrigada. Doutora Mara, alguma consideração? Nenhuma. Eu já tinha dado um voto da Recofarma e a acusação, conforme a gente conversou ontem, realmente era de crédito indevido. Naquele processo, houve efetivamente o julgamento na forma que o doutor Adolfo falou, quer dizer, já está comprovado aqui na Câmara que existe uma fraude.
problema é se saber se, não tendo a parte alegado essa nulidade, se nós aqui poderíamos, como julgadores, falar dessa forma, né? Então, deixo para você decidir, Fabiana. Obrigada. Doutor Luiz Eduardo? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu parabenizo o doutor Bergamini pelo excelente voto. Meu entendimento é um pouco distinto. Não sei se seria o caso de entender pelo crédito indevido, uma vez que o convênio que sustenta o crédito na origem é legal e também a operação, o remetente efetivamente existe, a operação efetivamente ocorreu. Acredito que pode ser um pouco fragilizada a glosa dos créditos do contribuinte, nesse caso de fraude pela Fazenda Pública, mas o arbitramento do valor para posterior levantamento fiscal, entendo que aí sim estaria devidamente amparado pelo artigo 493 do regulamento do ICMS. Porém, com a doutora Fabiana pedindo vista, eu gostaria de aguardar o retorno para poder tecer alguma consideração adicional. Obrigada, doutor Luiz. Doutor Marcos, apresentação fiscal, tem alguma consideração? Nenhuma consideração, senhora presidente. Obrigado. Ok, obrigada. Bom, então eu registrei o meu pedido de vista e o processo, então, retorna numa próxima sessão, doutor Tércio. Obrigada. Tudo bem, eu agradeço. Até a Doutora próxima sessão. Fabiana. Obrigada, Obrigado. bom dia. Bom dia. Bom, passando para o próximo processo da pauta, NOB, Original do Brasil, Comércio, Importação e Exportação, de relatoria da doutora Mara. Oi, Fabi, você poderia só me deixar editar o voto? Editar não, desculpa, registrar o voto. Sim. Já está disponível para registrar? Já, obrigada. Ok. Só um minutinho que aqui deu. Pronto. Eu já tinha adiantado o voto para a turma, então, na verdade, é uma infração de falta de pagamento de imposto, porque seriam exportações que teriam sido feitas sem a comprovação da exportação. O contribuinte alega que, na verdade, houve um erro por parte do transportador na hora do preenchimento do conhecimento de transporte e que, na verdade, como existiria uma parceria entre duas empresas, foi confundida na hora na hora da realização do embarque, foi confundido a empresa com a empresa anterior, com o qual a empresa contribuinte aqui mantinha relações comerciais, e aí uma série de conhecimentos de transporte teriam sido emitidos erroneamente, embora as operações de exportação tivessem sido realizadas. O contribuinte junta uma declaração, inclusive da DHL, para comprovar essa situação, só que a declaração que ele junta é uma declaração meio que genérica, não especifica quais são os conhecimentos de transporte que teriam esse problema. Existe o reconhecimento deste problema, mas não existe a individualização desses embarques. Então, eu estou pedindo para converter em diligência para que a empresa ela complemente essa declaração, informe como existe um princípio de prova de que o recorrente efetivamente teria realizado essas exportações, mas ainda há muita confusão nas provas e nos e-mails trocados entre as empresas, notando-se que existe realmente uma grande aproximação entre a empresa BAE Brasil e a recorrente.
ainda nos dias atuais, tanto é que o próprio sócio da BAE Brasil também entra na troca de mensagens com a DHL. Entendo que o presente julgamento deverá ser convertido em diligência para que o recorrente junte aos autos, em um prazo de 60 dias, uma declaração da DHL que indique analiticamente todas as operações que foram realizadas de maneira equivocada, com o detalhamento dos clientes, invoices e as notas fiscais correspondentes, ou, em assim não sendo possível, que junte aos autos todos os comprovantes de pagamento das referidas exportações recebidas por ela e não pela BAE Brasil, bem como o fechamento do câmbio realizado para a conversão da moeda estrangeira para a divisa nacional. Se as compras foram feitas por cartão de crédito, o recorrente deverá juntar os comprovantes de recebimento das operadoras com a discriminação das operações e pagamentos individualizados. A prova deverá ser feita de maneira ordenada, nota a nota, para que fique facilmente identificado ao julgador e ao fisco quem comprou, como pagou, quanto pagou, a forma de pagamento e a entrada do dinheiro na conta do recorrente para cada operação. Além disso, deverá juntar uma declaração emitida pela BAE Brasil, identificando todas as exportações que foram equivocadamente emitidas em seu nome e que não teria sido ela a exportadora, declarando que não foi a responsável pelas exportações e que não recebeu qualquer numerário por referidas exportações. Após a conclusão da diligência, deverá ser ouvido o autor do feito e posteriormente a douta representação. Somente depois os autos deverão retornar para julgamento. É como voto. Deu para entender qual é a sistemática aqui? Sim, obrigada, doutora Mara. Eu acompanho o voto da doutora Mara pela diligência. Alguém tem alguma consideração? Doutor Bergamini? Nada, não vou nem condição. Fui pego aqui me espreguiçando. Doutor Luiz Eduardo? Nenhuma consideração, presidente. Doutor Marcos? Sem considerações, senhor presidente. Ok. Encerrando os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada. Encerrado. Então, o processo NOB original do Brasil, o julgamento foi convertido em diligência nos termos da doutora Mara. O último processo da pauta de minha relatoria, RR, Indústria, Comércio de Etiquetas, conforme eu já havia adiantado para a Câmara, eu vou tirar o processo de pauta para retornar em outra sessão. O processo RR Indústria Comércio de Etiquetas, devolvido para o relator. Bom, com isso, encerramos o julgamento dos três processos. Então, estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 11 de outubro de 2023. Hélio, pode encerrar a gravação, por favor?